Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na presença de Deus nesta manhã, né? Priorizando o coração de Deus, priorizando a vontade de Deus, né? Buscando em tudo agradar a Deus. Isso é importante, né? Nesta manhã, quando o Senhor ministrava comigo, ele foi bem enfático em dizer: o meu espírito ou o espírito está pronto, mas a carne milita. Ela luta contra o espírito para que não façamos a vontade de Deus. Eu estou aqui nesta manhã feliz porque venci a carne. Estou aqui na presença de Deus e quero abençoar as vossas vidas. Nós estamos estudando sobre a última hora, tá? E estamos focados na temática exatamente o dia do Senhor, né? Nesse momento eu quero falar exatamente: o dia do Senhor será sem precedente, tá? Eu quero te convidar para estar junto comigo aí. Vamos orar. Senhor Deus, com alegria nos nossos corações, imbuído de paz, estamos aqui para ser ministrado pelo Espírito Santo e também abençoar a vida dos irmãos que, incansáveis, estão meditando na palavra e também acompanhando. Eu quero pedir que o Senhor venha honrá-los e Espírito Santo nos auxilia. Vem, Espírito Santo, nos ajudar em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então dar seguimento nessa temática e eu quero oportunizar você que você possa crescer, né, na graça e no conhecimento, no que diz respeito à última hora, né, a esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Nós estamos aí. Em tempos, amados, nós estamos falando sobre este assunto. E nós estamos nessa temática porque este é um assunto que precisa ser falado também. Nós temos que andar naquilo que a palavra permite que nós andemos. Não podemos avançar tirando conclusões assim ou assado, né? É muito perigoso ouvir coisas sobre o fim dos tempos porque pessoas estão falando, né? Então é interessante, é perigoso, né, a gente ouvir sobre os fins dos tempos, daquilo que as pessoas estão falando, porque precisamos. Não, nós temos que verificar tudo com base na palavra, o que está sendo dito. Qual é a base de nós pegarmos coisas que estamos ouvindo, né? Parece que muitas vezes, pelo fato da gente não saber, a gente fica com aquilo que eles estão falando. Nós sabemos que vivemos num mundo fake news, né, amados? Então muitas coisas não são verdades, né? Muitas coisas que nós aprendemos na escola não é absolutamente também verdadeiro. A verdade está aqui nas Escrituras. Nós vamos caminhar com a ação do Espírito Santo, né? Junto com a verdade. O Espírito Santo, ele começa a nos orientar. Quando saímos da verdade, o Espírito Santo começa já a se mover também. Porque o Espírito Santo é o agente revelador. Eu não preciso ficar nessa questão de interpretar, né? O que eu acho, o que eu penso, eu vou tirar aqui uma conclusão. Não é bem assim, amados. Não é bem assim, tá? Quando se trata de muitas alegorias e figuras, nós temos que tomar cuidado. Motivos de interpretação que a gente faz muitas vezes. O livro de Apocalipse não é um livro fácil. Está escrito lá: quem lê o livro de Apocalipse tem uma bênção dispensada para você e para mim. Lê bastante, amados. Quanto mais você lê, mais você aprende. Lê mais. Tem bênçãos ali, né, para quem lê. É isso aí, amados. A gente vai devagar, né? O Espírito Santo com isso vai colocando, né? Nós colocamos esse título da nossa temática, né? A última hora, e agora nós estamos nesse subtítulo, o dia do Senhor, né? É o momento que acontecerá. O dia do Senhor, amados, ele será descortinado
na segunda vinda do Senhor Jesus. No momento em que ele volta, o dia do Senhor se estabelece, ele se apresenta. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Um dia de acontecimento não é 24 horas, é um período de uma manifestação do dia do Senhor, que segundo a palavra, e nós vamos ver aqui vários versos, são dias de julgamento, são terríveis para o mundo. Amados, no livro de Daniel tem as 7 semanas, tá bom? Já estudamos e chegamos ao conhecimento que 6 semanas já foram vividas. Nós estamos no tempo da graça, que é um tempo do pare, um tempo de onde Deus trabalha para preparar para a 7ª semana. Então, esses 2000 anos que nós estamos vivendo é um tempo de refrigério. E a 7ª semana vai começar, e eu digo para vocês, é o dia do Senhor, o 7º dia. Olha só, para nós, a gente tem meditado, é uma moeda de 2 lados. Jesus voltando, nós seremos transformados, encontraremos com eles nos ares. Amados, eu vou dizer a você, isso é o resgate. Resgate daqueles que são dele, para a grande colheita do fim dos tempos. Existe toda uma malignidade, né, que virão nos últimos dias, no último dia. Mas nós estamos livres, né, para que nós estejamos na presença de Deus. Vamos ler Isaías. Isaías fala um pouco sobre isso, mas tem vários textos. Não é para que você fique com medo, né? Nós somos o time que venceu, amados. Nós já somos vencedor. A ira do Senhor não é para nós. Está escrito lá, Isaías 13:6. Lamentam, pois, o dia do Senhor está perto, e ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Isaías 13, verso 7, olha só. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Verso 8. Ficarão apavorados, olha isso. Angústia e dores tomarão conta deles, do mundo, amados. E se contorcerão, qual mulher está dando luz, olharão espantados uns para os outros, com o rosto da cor do fogo. Amados, olha o desespero e olha o sofrimento relatado aqui nesse texto. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas, olha aí, amados, Isaías já contempla algo que Jesus falou, né? O livro de Apocalipse, capítulo 6, fala, Joel fala sobre isso também, alguma catástrofe nessa questão dos astros vai acontecer. Está escrito isso aqui, ó. E Jesus falou, imediatamente depois desta tribulação, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e eu vou aparecer nas nuvens. Esse negócio vai ser realmente cinematográfico, né? Para nós é vida pura. No momento que o anjo chamar nós, que o anjo nos convidar, que o som da trombeta, ou seja, que a voz ecoar como a última trombeta, nós vamos chegar lá, amados. Num piscar de olhos, disse o apóstolo Paulo, num piscar de olho, né, nós estaremos lá. Piscar de olhos, nós estaremos lá. Então, eu creio, amados, que nós estamos na última geração, queridos. As coisas estão concorrendo para isso. Amados, então as estrelas e as constelações dos céus não darão mais a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a luz não fará resplandecer a sua luz. Aí vem, ele diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Verso número 13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor.
Esse é um texto muito lindo, amados, falando do dia do Senhor. Esse é um texto muito maravilhoso. É legal que nós estamos conversando aqui sobre o conteúdo do reconhecimento do tempo. Esse é o detalhe que Jesus fala. Quando tudo isso acontecer, que vocês estejam vigilantes, preparados, né? Ele fala dos rumores de guerra, enfim. Nós falamos sobre Simeão e Ana, né? O povo inteiro não reconheceu nada sobre Jesus. Eles estavam debaixo da ação do Espírito Santo e eles tiveram sensibilidade para reconhecer que era o Salvador, amados. Isso é um assunto importantíssimo. A igreja precisa estar acordada, amados. A igreja precisa estar realmente esperta, né? Esperta para o dia que virá. O dia do Senhor está chegando, né? E a igreja precisa acordar, irmãos. Eu estou aqui como um maranata, como um trombeteiro acordando, né? Ele virá como um ladrão, mas não para nós, mas sim para o mundo. Será de uma maneira inesperada, não para nós, amados, não para nós, porque nós estaremos com ele. Lucas capítulo 12, Jesus pergunta: quando vocês verem uma nuvem subindo do oeste, logo vocês dizem vai chover, e assim acontece. E quando notam que sobe um vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Beleza, vocês são hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e dos céus, mas não sabem discernir que época vocês estão vivendo. Eis o detalhe, amados, eis o detalhe. Falamos sobre Simeão e sobre a vida de Ana. Eles tinham essa característica, eles mantinham uma comunhão com Deus através da oração, ao ponto de terem sensibilidades. O Espírito Santo aumenta isso em você, é algo do coração. O reconhecimento em si não são só dos sinais pelo lado de fora, né, que estão se apresentando e vão se apresentar e não são reconhecidos. Eles já se encontram aí, os sinais, muitos deles já estão aí, mas é uma sensibilidade que faz com que você reconheça e tenha o discernimento. Eles estavam esperando a promessa da vinda do Messias. É uma expectativa do coração que nós temos que viver todos os dias, como se fosse o último dia. Mas não tenha dúvida, queridos. Olha isso. Nós falamos sobre a harmonia dessas características que são perfeitas e únicas para reconhecer como igreja também o tempo da sua segunda vinda. Mateus capítulo 24, amados, no verso 37, Jesus fala: não foi assim nos dias de Noé? Também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele fala o que aconteceu. O que aconteceu foi que todos viviam todo dia a mesma coisa. Estava tudo normal, acordavam, comiam, davam-se em casamento. Tudo normal, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E depois, não perceberam, verso 39, porque não será percebido do ponto de vista natural, amados. Não será percebido do ponto de vista da perspectiva natural, senão quando veio o dilúvio, e aí levou todo mundo assim, né? A gente comentou já sobre isso, estamos só fazendo uma revisão, mas veja bem, amados, da mesma forma Jesus está nos ensinando a não vivermos desapercebidos ou insensível ao tempo de hoje em relação à sua vinda ou em relação à sua volta. Em que tempo nós estamos hoje, amados? Muito mais perto do que nós imaginamos, muito mais perto do que você imagina. Depois de 2000 anos, revelações de milênios, né, nós poderíamos chegar, né, a gente vai colocar muitas coisas. O renascimento de Israel, por exemplo, 1948, é praticamente, né, fazia quase 2000 anos, de 70 depois de Cristo, eles estavam espalhados sobre a face da terra, quase 2000 anos. Isso é algo interessante. Jesus comenta sobre isso. Ele fala: ó, quando virem as folhas da figueira, já sabe o que está acontecendo. Para tudo se cumprir, algumas coisas têm que acontecer. Uma delas é que a nação de Israel, ela é uma realidade profetizada até pelo próprio Jesus. 1967, na Guerra dos 6 Dias, eles tomaram Jerusalém. Jerusalém pertence a Israel, amados. São detalhes que depois a gente vai entender. Mas veja que sobre a percepção, amados, não é coisa sua e nem minha, é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Tem algo que nós precisamos fazer e comentar sobre a vida de Simeão. Percepção, sensibilidade,
É algo do interior, amados, não é o interior do país, não é o interior de Farroupilha, é o interior do coração do ser humano. Eu e você precisamos estar preparados por dentro, amados. A nossa preparação para com o Senhor e tudo que precisamos é por dentro. Um coração preparado, amados, é tudo. Não é uma preparação mental, é uma preparação de dentro, meus irmãos. Tem coisas que o Espírito Santo fala por dentro, como falou com Simeão, não é fantástico? A gente percebe que o Espírito Santo estava com ele, um cara que buscava, era um cara que buscava. Nossa parte é buscar, a parte de Deus é se deixar ser achado, amados. É se deixar ser achado. Se você buscar a Deus, você vai encontrar. Quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. Foi Jesus quem falou isso, amados. Você entende? A nossa parte é buscar e a parte de Deus é se deixar ser achado. Jeremias capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós. Mudarei a vossa sorte. Mudanças na nossa vida tem tudo a ver com a intensidade da nossa busca. Aleluia, veja o importante, é bom demais, amados, ainda mais no momento que estamos vivendo, como eu tenho falado, são tempos super especiais, onde nós não podemos dar bobeira, não podemos ficar desatentos, é um tempo que Deus quer nos proteger e nos direcionar, cuidando de nós nos tempos difíceis. E cada vez está com tendência de piorar. Amados, não é algo que se percebe de maneira humana. É um reconhecimento no interior, então. É aqui dentro, amados. É no homem interior. Não é no homem natural. Infelizmente, a maior parte da igreja vive na parte natural, como se nada estivesse acontecendo. Porque a gente se acorda já no natural. A gente já se acorda no natural. A gente, se deixar, já estamos no natural. A gente não tem a menor dificuldade de pensar errado. Pensar errado já está no natural. Veja isso. Todo dia a gente tem que acordar e frear, amados. O conceito do homem interior, no acordar, ele já começa a frear, né? E temos que ligar o homem interior para frear o homem exterior. Aí as coisas começam a mudar. Mas como que isso acontece? Na intimidade, na busca, na leitura, na oração. O apóstolo Pedro, ele faz advertências interessantes na sua segunda carta que precisamos entender o contexto. É uma galera, um pessoal aí, uma confusão, né, tremenda, fazendo um monte de coisa. Pedro fala aqui no capítulo 13. 2 Pedro 3,3, olha o que ele diz. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, olha só, ele fala também nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. São caras totalmente desligados do espírito, totalmente na carne, irmãos. Dizendo o seguinte, onde está a promessa da sua vinda? Aí Pedro, fala. Onde é que está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada muda, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Verso 6. Pelo que veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Deus declarou que jamais destruiria a humanidade por água. Está aí o arco-íris sendo sinal. Quando Deus colocou o arco-íris, ele falou, jamais vou destruir o mundo com água. Olha só, é interessante que no final desta história está sendo colocado que a destruição será por fogo, amados. Numa reconstrução da terra. Olha só, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra da promessa, tem sido entesourado para o quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Meus irmãos, está na palavra. Está na palavra. Olha um detalhe legal aqui, amados. Verso número 9.
não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, a sua vinda, a sua segunda volta, que vai abrir, amados, o panorama do dia do Senhor, o dia do juízo, o julgamento destrutivo para limpar tudo. Ele não retarda, como alguém julga demorada, pelo contrário, ele é longânimo. O Espírito Santo fala, e eu entendo este conteúdo para a igreja, amados. A igreja quer que Jesus venha ontem, né? Eu quero estar com ele, volta logo, Jesus, eu quero sair daqui, né? Aquele tipo de coisa. Mas nós temos que olhar pelo outro lado. Tem sempre alguém que Deus está dando um tempinho para que ele abra o coração, para que ele receba. Uma vida vale muito, amados. Uma vida vale muito. Eu não tenho entendimento total, mas eu percebo o caráter do nosso Deus. Ele é longânimo nisso, amados. Longânimo é um cara paciente. Ele é longânimo para com vocês, não querendo, olha só, não querendo que nenhum pereça. Esse é o coração dele, está escrito, amados. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nem todos se arrependerão, esse é o coração dele, nem todos se entregarão. Quando falarmos no final, falando sobre os cálices, né, nós vamos continuar as taças, nós vamos falar as taças de julgamento, falar coisas terríveis. O sol vai queimar as pessoas direto. Se você está sentindo o calor nesse tempo, imagine naquela época, o sol vai queimar mesmo, como se estivesse embaixo do maçarico. Está escrito que eles não se arrependerão dos seus pecados, ainda assim. Misericórdia, amados. Isso não é lamentável, queridos, mas não é brincadeira. Senão que todos chegam ao arrependimento. Esse é o coração de Deus. A palavra longânimo, vamos colocar algo aqui, né? Nós já temos falado sobre a longanimidade. Vamos ver a comparação. Eu vou te falar, irmãos, vai ter paciência mesmo, né? Porque ele ama o ser humano. Imagina se ele não fosse longânimo, amados, e não desse tempo para você responder a Jesus. Eu recebi a Jesus praticamente ontem, né? Faz pouco tempo, né? Mas se ele viesse no século XVIII, se ele viesse antes do meu nascimento, talvez você diria, pelo menos eu não tivesse nascido, ou eu não teria nascido. Mas ele é longânimo, amados. Ele é longânimo, é como se ele esperasse uma oportunidade de pessoa se fragilizar de coração para recebê-lo. Esse é um detalhe super interessante que a gente tem que olhar. O seguinte, o julgamento de Deus, olha isso, o julgamento deste mundo, não tenha dúvida, está escrito, eles são de caráter redentivos. É que as pessoas se abram e recebam ele como Senhor e Salvador, porque o desespero em termos de viver vai aumentar. Olha só, irmãos, é o entendimento. Elas hoje já estão confusas, doentes, elas estão mais doentes da mente do que o próprio corpo, fisicamente falando, né? Não é verdade? E vai piorar, amados. Para quê? Para que elas se abram, né? Para que elas se abram e possam então entender que Jesus é a solução. Em Gênesis capítulo 5, no verso 25, amados, olha só, o nome do sujeito chamado Metusalém foi o cara que mais viveu na face da terra. 900 e não sei quantos homens. Depois você lê lá, né? Bateu Adão e vários homens, né? Foi o cara que mais viveu. Eu coloco isso, amados, para você entender o nome. Ele é oriundo, olha só, Matusalém é na expressão Matusala, que implica num tempo determinado para algum acontecimento. Matusala implica, né, num tempo determinado para algum acontecimento. Essa é a expressão. Os antigos rabinos, olha só, eles sugeriam que esta palavra poderia ser traduzida na sua forma mais perfeita através dessa expressão aqui, ó. Quando este morrer, isto virá. Olha isso. Quando este morrer, então isto virá. Virá o quê? Deus já estava pré-anunciando nesse tempo que viria, amados, que viria, no nome dele já estava levando recado, né? Olha só, e ali aconteceu o dilúvio, quando ele morre. Quando ele morreu, veio o dilúvio.
Quando ele morreu, um ano depois, veio o dilúvio e matou a humanidade toda. Ele poderia ter vivido só 300 anos, 400 anos, vamos acabar logo com isso. Mas Deus não tem esse conteúdo, vamos acabar logo. Ele não é um Deus destrutivo, ele nunca foi e nunca será. Amados, Deus não é um Deus destrutivo, Deus é um Deus abençoador. Quem destrói mesmo é o inferno, que vem para matar, roubar e destruir. Deus constrói, Deus leva tempo construindo a sua vida e a minha vida, mas Ele está na construção, Ele é o Deus da bênção. É super interessante isso, amados. Veja só. Aí vem o verso 10, Ele é longânimo, cheio de amor, Ele quer que todos se arrependam e salvem. Olha o verso 10, 2 Pedro 3. Virá, entretanto, como o que, amados? Como ladrão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Não, me aguarde, o ladrão diz, aguarde aí que eu vou chegar. Não existe isso, amados. Isso é um conteúdo de que Deus virá de maneira inesperada. Não se espera o dia dele. O pessoal lá na arca, lá comigo, dava-se em casamento, de repente não perceberam, fechou a porta da arca, começou a chover e acabou inesperadamente. Então ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Olha como é legal, amados. Preste atenção aqui, ó. Compreenda, não pegue a leitura como se fosse para nós, irmãos. É um detalhe, não é para a igreja, mas também pode ser se nós não estivermos preparados. Veja só, daí as 10 virgens, tantas coisas que Deus está falando na sua palavra, tem várias parábolas, que ele fala. A gente pode ser esse povo, a pessoa que fica no conteúdo do mundo, virá como ladrão. Sejamos pegos, vamos ser pegos. Mas para os santos não, irmãos. Virá, por entretanto, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estropizo, Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O julgamento, ou seja, uma grande montanha cairá no mar. O mar, 1/3 do mar vai morrer, amados. 1/3 do mar. Olha só, imagine no baita da tsunami que vai rolar no mundo. 1/3 do mar vai se extinguir. A vida do mar. Olha só, se hoje a gente respira por causa das algas, se a gente respira é por causa do mar. E esse elemento que cairá no mar vai matar. Isso provavelmente seja um meteoro, Olha só, 1 Tessalonicenses 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhes escreva, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Para quem? Para o mundo, para os descrentes, amados. Estou conversando com vocês aqui, olha só, veja bem, não é para a igreja esse dia, irmãos. A segunda vinda de Jesus, nós precisamos nos despertar, estar atentos, voltar ao nosso coração. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:11. Virá de maneira inesperada. Virá. Ninguém está esperando, amados. Ninguém está esperando. Jesus vem para cumprir uma profecia e várias profecias a respeito dele como Messias. Ele veio e o seu próprio povo não reconhece, Ninguém, amados. Olha só, o povo não o reconheceram, Nós precisamos nos qualificar para não ser esse povo. Paulo complementa dizendo: mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Aleluia! Para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Não é bacana isso, amados? Está tudo escrito aqui. Não precisa temer, o dia do Senhor não será para a igreja. Por quê? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:6. Assim, pois, não. Desperta, tu que dormes.
Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Tem gente espiritualmente dormindo, amados. Você sabia, em 1927, olha isso, um grande evangelista, né? A primeira parte do século XX, chamado o Smith Wigglesworth, né? Tem livros em português. Um cara muito usado com cura, ressuscitou muitas pessoas. E ele ministrava, estava pregando na Califórnia. E naquele exato momento, aquele dia, ele estava numa unção de Deus tão grande que ele disse várias coisas sobre o fim dos tempos. Tem 8 coisas que ele falou. Uma delas é importante nós lembrar. Ele disse na unção do Espírito Santo que metade da igreja não estaria preparado para a vinda do Senhor. Cabe a mim e a você, amados, a se qualificar para não estar no despreparo, queridos. Estou falando contigo, amados. Procure despertar tu que dorme. Levante-se e resplandeça. Nós não podemos ficar no despreparados. É 50%, amados. Imagine que você realmente entenda. São 10 virgens, né? Estavam com as suas lamparinas. 5 estavam preparados e as outras não. E elas ficaram para fora. Ficaram para fora da festa das bodas do Cordeiro. Sabe o que foi dito? Foi dito assim: eu não conheço elas. Olha que terrível, amados. Eu não conheço elas. Não precisamos ir devagar nas interpretações, amados. Quer dizer que elas não encontraram os céus, nada disso, não. São coisas que Deus está falando no nível de preparação. Tudo que Ele fala sobre vigiar. Sinais aí, você está vendo tudo que está acontecendo? Presta atenção, amor. Levanta os teus olhos de glória a Deus, porque a tua redenção e a minha redenção se aproxima. Quem vai reconhecer isso? Somente os que estão preparados. Esta preparação, eu volto a repetir, amados, é lá no interior. Algo mexe em você, em mim, que a vinda está próxima, amados. Algo mexe dentro de você, de mim, e diz: fica ligado, fique atento. Não é maravilhoso isso, amados? Não será um sinal, não vai aparecer como um anúncio na televisão, né? Estamos assistindo o YouTube, parece que eles anunciam um maluco: se prepare, irmão, olha o dia do Senhor, né? Não vai acontecer assim. Eu quero te falar que muitos da igreja, né, vem o pastor, a volta de Jesus, tem muitos que criticam, né, a gente falar sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai demorar muito. Você olha para ele e diga para ele: arreda-te, Satanás. Isso no bom sentido, claro, no bom sentido. Diga para ele: não fala isso, meu irmão, pelo amor de Deus, porque muitos hoje, o coração desta igreja está mexendo a respeito disso. Lá dentro algo está sendo feito para preparar a igreja, amados. O testemunho que a gente vai dar disso está aqui dentro. Não é aquilo que eu acho, que eu penso, amados. Vai demorar, tem muita coisa para acontecer. Quem fala assim é completamente ignorante, não lê nem a Bíblia, amados. Mas é crente. É crente. Pô, amados, com base no que a gente recebe revelação e crescimento na verdade? Com base no que eu leio, com base no que eu conheço da verdade. Como que eu vou crescer em revelação e entendimento se eu não leio a Bíblia? Amados, como que eu vou crescer em conhecimento e em revelação se eu não estudo? Amados, nós temos que ter fome. Quem busca, acha. Quem busca, acha. Tem um trabalho, tem um dever de casa aqui, amados. Esse é o dever de casa. Simeão de casa, que Simeão vivia, que Ana vivia. Muitos homens que não foram colocados na palavra e viveram, amados. Outros que a gente conhece, espalhados pelo mundo, sofrendo perseguição intensa. Mas eles tinham a convicção interior, amados. Nós temos que mudar a igreja dos dias de hoje. Esta igreja do Ocidente tem que mudar, irmãos, a maneira de pensar. Tem que andar mais na sensibilidade. Aleluia. Olha só, irmãos. Assim, pois, não durmamos. 1 Tessalonicenses 5,6. Olha só. Assim, pois, não durmamos. O fato do dia do Senhor vir como ladrão. Paulo cita, né, a vinda como ladrão. Pedro também cita, por incrível que pareça, no capítulo 16 de Apocalipse está escrito assim, amados: então vi sair da boca do dragão, é dragão e besta para tudo quanto é lado,
Eita! Olha só, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Ok. São espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14, falando do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Falando desse dia, estamos falando do dia da vinda do Senhor, onde inicia o dia do Senhor. Outras passagens também do Antigo Testamento falam, Joel, Zacarias, são capítulos, tem muitas coisas interessantes que revelam, irmãos. Olha só, a coisa vai pegar mesmo, a coisa vai pegar sobre Jerusalém, sobre Israel, para vir para cima de Israel e Jerusalém, para tomar de novo. Aí Jesus aparece, irmãos, com a igreja. Nós vamos ver isso depois. Mas entenda, olha um detalhe importante aqui. No verso 14, vamos ao verso 15 aqui do Apocalipse. Eis que venho como ladrão. Olha aí. Inesperadamente ele vem. São textos cruzados, amados. Bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que vigia. Fala para o seu coração, eu tenho que vigiar. Se tiver alguém do seu lado, diga, vigia, irmão. A idade vai chegando, né? Às vezes as pessoas não vigiam, né? Temos que vigiar, né? Olha só. Vigia, meu irmão. Olha esse detalhe importante, ó. Guarde as suas vestes. E guarda as suas vestes. Vigiai, né? E guarda as suas vestes, para que não ande nu. E não se veja a sua vergonha. Interessante, amados. Tem coisas que são relevantes e interessantes. Palavras pronunciadas por Jesus em determinados exemplos que faziam parte da cultura daquela época. Ok? Olha isso. Então, tem coisas que são faladas que a gente não entende, porque no nosso idioma nem na nossa cultura, mas são coisas muito bem entendidas para aqueles que ouviam o recado do Espírito Santo daquela época. Olha só, vigia para quê? Guarde as suas vestes para que não ande nu, para que não veja a sua... Que vergonha, que papo é esse? Eu vou explicar para você algo interessante. Veja bem, guarda as suas vestes, era uma expressão, e eles conheciam, entendiam bem isso. Jesus usa uma expressão figurativa do tempo em que os sacerdotes que guardavam o templo e mantinham as lâmpadas acesas o tempo todo. Essa é uma expressão super conhecida e acontecia volta e meia. O que acontecia volta e meia, amados? Acontecia exatamente isso, quer ver? O capitão do templo, ou o sacerdote mais responsável, ele era escalado para ir lá, né? Dar uma olhada em tudo que estava acontecendo no templo. Por quê? Existia uma rotina onde os sacerdotes eram colocados para alimentar as lâmpadas do templo. Sabiam disso? As lâmpadas não podiam se apagar, né? Eles tinham que colocar óleo e manter sempre acesa. Qual era o turno? Era de 2 às 4, né? Eram turnos. Depois das 2 às 6, ele era responsável para verificar as lâmpadas. Não eram um só, eram vários. O templo era grande, né? Então, setor tal, você é escalado aqui, eles tomavam conta. Todos, havia uma escala. O que acontecia em tempos? Em tempos, o capitão do templo, responsável por toda essa escala, e mesmo conto na história que até o sumo sacerdote ia lá dar uma revista, muitas vezes, passar a revista, dar uma olhada, né, sem que ninguém soubesse. E o que acontecia? Quando pegava um cara desses dormindo, né, encostado num canto, dormindo, ali relaxando, aí, olha só, eles tinham que estar alimentando com óleo as lâmpadas para estar continuamente acesa. Veja bem, interessante, eles não podiam deixar faltar azeite, né? Era exatamente, o capitão vinha com a tocha, né?
e vinha o sumo sacerdote, pegava o cara dormindo, por exemplo. Quando pegava o cara dormindo, a primeira coisa que eles faziam, amados, ele vinha tipo uma vara, eles davam uma cutucada no cara que estava dormindo, pegavam a tocha e botavam fogo na roupa do sacerdote. E o sacerdote, pegando fogo e arrancando a roupa e gritando dentro do templo, saía meio pelado, meio sem roupa, jogar tudo fora, o pessoal lá de fora, mais um dorminhoco, pegaram lá dormindo. Por isso que Jesus põe este conteúdo das suas vestes. Vamos voltar lá, olha só: e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, porque era extremamente vergonhoso para o sacerdote. Todos ficavam sabendo, amados, todos ficavam sabendo. Veja só, né? O cara tinha que estar de pé, vigilante, amados. O conteúdo da sua segunda vinda, que fala em várias passagens sobre eu e você nos mantermos de vigília, estarmos vigilantes, ligados no nosso espírito, sem estar dormindo espiritualmente. Você está entendendo, irmãos? Você consegue compreender? Era isso que acontecia. Daí nós entendemos por que nesta passagem o Espírito Santo registra dessa maneira. Ele podia ter dito, ele vem como ladrão, mas ele explicou: não, pegou o cara dormindo, desenrolava o cara, metia fogo nas vestes, o cara saía correndo que nem um doido, né? Então, percepção, sensibilidade, que reconhece a condição do tempo em que vivemos, é resultado de uma pessoa viva em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em comunhão com o Espírito Santo de Deus. É bom guardarmos isso, amados. Esta parte importante sobre o dia do Senhor. Por mais que este assunto sobre o fim dos tempos seja anunciado e ensinado, queridos, eu quero te falar que é muito pouco ainda. Se for algo recebido simplesmente com a mente, não nos despertará a viver de maneiras preparadas para a segunda vinda. Olha isso, irmãos. Veja só. Eu tenho falado, né, da minha experiência. De 2021 para cá, Deus mudou muito a minha vida. Eu tenho estudado, eu tenho lido, ponderando, eu tenho ouvido, pedindo ao Espírito Santo que clareia, me mostre muitas coisas que eu não sabia. Eu tenho crescido em muito, amados. Mas aquele dia o Espírito Santo começou a mexer em mim algo. Eu não quero saber o que dizem, o que a igreja pensa, o que o mundo pensa, mas o que aconteceu dentro de mim já me deu o recado. O dia do Senhor está chegando. Estamos em dias bem especiais, amados. Compreende isso? Estamos vivendo um cumprimento de uma dispensação sobre a vida do homem, de um propósito que Deus está para terminar sobre a face da terra, para começar um novo, porque um novo tempo vai começar, amados. Os santos viverão no milênio. Jesus reinará de Jerusalém. Aleluia! Uau! Tem coisas escritas sobre isso, amados. Isso é bacana demais, queridos. Imagina só, nós somos a geração do fim. É um negócio glorioso, amados. Meu Deus, isso é fantástico, isso é lindo, amados. Eu quero falar para vocês que é mais do que tempo, né? Eu falando para vocês como o pastor Saul, está dentro do meu coração. Eu quero entrar no teu coração. É tempo de nos preparar e nos mantermos preparados até o final, amados. Vivendo um dia após o outro, vivendo hoje como se ele fosse vir amanhã. O reconhecimento dos sinais e a evidência da sua segunda vinda é muito importante, amados. Nós vamos de capítulos e capítulos falando várias coisas. Nós vamos repetir, nós temos aí uma série pela frente. O que você sabe sobre a vinda do Senhor? Esta é a pergunta. Eu sei que ele vai voltar. A minha resposta é muito pouco, irmão. É muito pouco, só saber disso. A melhor pergunta é: qual a sua e a minha percepção interior sobre a vinda do Senhor? Esta é a pergunta. Saímos do que você sabe no intelecto, como estudo, como faz parte da minha denominação, estudar. Nós temos esta visão, né? Pré-tribulação, meio tribulação, pós, sei lá, né? Mas beleza, olha só.
eu já passei por tudo isso também. Olha só, esse não é o detalhe legal. Não é questão em pauta do saber mente. O saber é quanto você tem da percepção interior do tempo que estamos vivendo. Qual é o tempo que estamos vivendo? Você tem esta percepção interior? Então nunca, neste tempo, neste reconhecimento interior, nós nunca vamos ficar despercebidos ou desatentos. Nós vamos estar sempre ligados, o que é muito bom, amados. Então não será uma vinda como ladrão para nós. Não será, estou fora. Para nós não será uma vinda como ladrão. Nós estamos na luz. E Deus prepara o seu povo por dentro, amados. É no seu homem interior que estamos sendo preparados para tudo. Até para momentos e situações adiante. Quantas coisas o Espírito Santo já compartilhou com você, comigo, que coisas vão mudar na sua vida. Eu sei que você já teve percepções assim. É Ele falando, estou te anunciando coisas que virão. Ou situações que você aos pouquinhos vai percebendo que Ele vai movimentando. Mudanças, decisões, para lá, para cá, isso acontece nas nossas vidas, ao longo das nossas jornadas, de etapas e etapas, não é verdade? Já o Espírito Santo, isso é sendo prenunciado no nosso coração, sobre momentos mais adiante, como será a sua vida e a minha vida. É uma sensibilidade interior. Se andarmos nessa sensibilidade, Ele vai pré-anunciando tudo isso, para que a gente não fique sem saber de nada. É tipo assim, como se fosse, Ele vai pavimentando, Ele vai alinhando aquilo que você vai vendo, amado. Já o farol do carro, você anda na medida que o farol te ilumina. Mas Ele não ilumina só nos teus pés, Ele te ilumina e joga lá na frente, talvez 100 metros, você já está vendo. Amados, talvez você não esteja vendo lá na frente, você não sabe, só que tem coisa que não é para você ver. Nós caminhamos na iluminação que o Espírito Santo vai colocando nos nossos corações, amados. No meu caso, eu estou falando para vocês, 2021 virou a chave. Eu não dispenso o que acontece no meu coração. Eu entendi que é dessa maneira que eu tenho chegado até aqui. Eu vou completar a minha carreira e vou embora para casa, mas eu não vou dispensar coisas que acontecem no meu coração, amados, no meu interior, na minha sensibilidade, mesmo que aparentemente nada esteja dizendo que é isso. Consegue compreender? O fundamento de fé é isso, amados. O fundamento de fé é isso, convicção interior. Isaac, bateu a fome lá, ele disse, não, eu vou tirar o meu povo, vou levar o meu povo para o Egito. Deus fala, não, eu não quero que você vá para o Egito, fique aqui. Olha só, quando Deus fala algo para ele, ele assume por fé e ele obedeceu. E Deus o abençoou naquela terra, amados. Olha só, o que acontece dentro de mim e de você é a ação do Espírito de Deus que nos dirige ao longo da vida. Se Ele vai intensificando, isso porque eu assisto a outros homens de Deus, essa intensificação sobre o tempo dos fins, do fim, muitas coisas acontecendo e mexendo no interior. Amados, nós não podemos desconsiderar isso, amados. Não desconsidere isso. Amados, não desconsidere-se. Pode ser que ele não venha em 20 anos, 30 anos, mas ele está movimentando coisas, muitas coisas sinalizando, amados. Se ele está movimentando, isso vai acontecer daqui a 10 anos. Lembra da longanimidade do Senhor? Pode, mas não é legal, amados, caminhar com Ele ao ponto de nós estarmos sempre preparados. Você não quer estar sempre preparado, amados? Eu quero estar sempre preparado em momentos cruciais, enquanto o mundo pioreia, e essa questão andando em sensibilidade e na percepção do Espírito Santo, Ele vai nos proteger de muitas coisas, nos livrar de muitas coisas, amados. Olha só, em termos de viver neste mundo, nós temos muita proteção e muito cuidado de Deus. O Espírito Santo, nessa sensibilidade, Ele diz, vai para cá, vai para lá, Ele sabe o caminho adiante. Eu não vou entrar em qualquer porta que parece ser oportunidade boa, Eu vou perceber se é que realmente é a porta que Deus quer que eu entre. Por conta da sensibilidade, para dar sequência, amados. Tudo isso é um resultado interior. Eu quero muito isso, pastor. Nós temos que nos submeter a Deus,
porque pode não ser a direção que Deus tem para nós diante do que está pelo lado de fora. Eu quero a direção dele, e nesta convicção interior é o momento dele, é a percepção dele que vem nos dar a condução, nos dá a direção. Esta é a verdadeira igreja do Senhor, e nunca foi diferente. Igreja que é movida por ele, com convicção interior. Paulo diz: nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Amados, nós nos movemos como assim? É algo que está aqui dentro, amados. Você vai cultivando tudo isso que nós falamos, né? Isso vai crescendo em você, uma percepção e sensibilidade. Não é para lá, não é para cá, não vou insistir aqui, vou caminhar por aqui. E aí você, na verdade, está sendo guiado e dirigido por Deus nos dias de hoje, amados. Aleluia! Não te faltará nada, Deus cuidará de você, Ele vai te proteger. A gente pega o que aconteceu com o povo de Deus no Egito, olha só, né? Estudando, né, a Bíblia, tem homens, tem doutorados na Bíblia, dão referência no que eu vou falar, olha só. Eles falam que as pragas do Egito duraram 5 meses, 5 meses entre a primeira e a 10ª. Diz lá que o povo estava completamente protegido e guardado. O povo de Deus estava guardado por Deus. Então o que aconteceria pelo lado de cá, por julgamento, pelo lado de lá era a proteção. Eu quero te falar, esta proteção não acontecerá se eu e você não tivermos sensibilidade para reconhecer e obedecer e caminhar segundo a direção de Deus. Eu estou protegido porque eu sou da igreja, é pouco. É pouco. Eu estou protegido porque eu sou diácono da igreja, sou músico da igreja, é pouco. Sou pastor da igreja, é pouco, porque eu sou da melhor igreja sobre a face da terra, né? Não existe isso, não existe melhor igreja, é pouco. É pouco. Proteção não está na igreja. Nós precisamos congregar, sim. Nós somos um corpo como batistas nacionais, ágape, né? Mas a proteção e o cuidado está no reconhecimento, no coração do momento que estamos vivendo, de oportunidades, de portas que estão sendo abertas. A maior parte delas pelo lado de fora é o engano, amados. O engano tem se multiplicado. Jesus falou 4 vezes em Mateus 24, a multiplicação do engano, através de várias formas, notícias, pregadores, falsos profetas, tudo que aparece na nossa vida. A maior parte são distrações e portas do engano. Estou fora, amados, estou fora. Então você tem que estar muito bem concentrado. A porta certa somente o Espírito Santo mostra, amados. Estou gostando dela, ela é linda, esta porta é maravilhosa, né? Pelo lado de fora. A porta pode ser linda, pode ser de ouro, pode ser disso, daquilo. Se o Espírito Santo disser que não é, não é, amados. Não é. Quer viver protegido, cuidar da sua família, cuidado com a sua família, com milagres tremendos, chegar lá, você precisa ter sensibilidade interior, sensibilidade no coração, aqui dentro, amados. Amados, olha só, você tem que ficar com o que realmente Deus fala ao seu coração. Saiba reconhecer que é a voz do Espírito Santo, que é a direção de Deus. Esta convicção interior é o homem interior, né? Tem pessoas que fala da vontade, né, que é a vontade de Deus. Não empurra a tua vontade para Deus dar o sim ou não. Amados, a gente precisa entender realmente a coisa mais preciosa nesses últimos tempos. O Espírito Santo está resgatando, Deus está trabalhando, é a sensibilidade nele, a sensibilidade dele, voltarmos a andar como o livro de Atos, caminhando e dirigidos pelo Espírito Santo. Dirigidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé desceram para a região que o Espírito Santo dirigiram. Pareceu bem o Espírito Santo não oferecer mais cargos do que esses. Observem isso. Esta é a direção de Deus. Este é o resgate desta última igreja do fim. A igreja completamente submissa a uma sensibilidade de reconhecer o vento do Espírito e o mover dele, amados. E nós estamos caminhando nessa direção. Aleluia, glorifique a Deus. Amados, orar em línguas, ser batizado no Espírito Santo, ore em línguas, ore muito. Entenda que você está crescendo por dentro, você está sendo edificado, você está sendo aperfeiçoado na sensibilidade.
Veja bem, faça isso, jejue, busque na palavra, né? Daniel capítulo 9, olha só o que diz a palavra. Leia em casa, né? No verso número 2, a busca sincera de Daniel pelo entendimento das verdades de Deus abriu porta para que o próprio Deus revelasse mais a respeito do seu povo, inclusive da primeira vinda e da segunda vinda, amados, porque ele descobriu pelos livros, lendo Jeremias, que o tempo do cativeiro na Babilônia ainda faltava alguns anos, 30 e poucos anos, mas ele disse, espera aí, ele estava naquela expectativa que aquilo vai terminar, que aquilo terminasse, né? E Deus vai muito além, ele teve um coração legal, falando de Daniel. É você mesmo que eu quero compartilhar algumas coisas que são a base. Daniel acaba sendo a base do fim dos tempos e do livro do Apocalipse. Está pegando isso aí, amados? Jesus cita, há um cruzamento aqui entre Daniel e Apocalipse. Capítulo 7 de Daniel, e cruzar com o livro de Apocalipse, você vai ficar boquiaberta do número de passagens que se interagem, se ligam, elas se complementam, amados. Veja isso. Isso é maravilhoso demais, queridos. Meditarmos na palavra é muito gostoso. É tremendo, amados. Olha só, antes da segunda vinda do Senhor, existem muitos sinais e evidências que a precedem, que nos mostram a necessidade desta palavra. Este é o âmago deste capítulo que nós estamos falando, para começar a falar do dia do Senhor, amados, de estarmos preparados. Realmente, essa percepção interior não é uma preparação intelectual, não está falando nada de um conteúdo exterior, amados, mas de um conteúdo de interior, do qual eu e você, como igreja, vocês que estão comigo, vão olhar esta live, nós reconheceremos o momento que estamos vivendo. Você reconhece que vai chover, que esse tipo de mar tem peixe, você vai lá e pesca, mas você não reconhece o tempo que você está vivendo. Legal isso, amados. Nós temos que reconhecer o tempo que estamos vivendo, amados. O dia do Senhor não pode pegar você como ladrão. Eu quero incendiar o seu coração, eu quero que você se desperte de maneira contínua. Nós vamos continuar falando, amados, nós vamos continuar falando sobre os fins dos tempos e a última hora. Nós vamos manter acesa, né, o nosso coração, a nossa lamparina. É muito bom participar, amados. É angustiante vivermos no mundo de hoje, não é verdade? E as coisas estão piorando a ponto de Jesus falar: haverá um tempo de tribulações que, se não tiver abreviado esse tempo, nem os eleitos suportariam. Imagina isso que ele falou, amados. É um negócio doido, né? É óbvio que, se você pegar geopoliticamente, falando sobre a face da terra, alguns lugares está realmente vivendo isso. Existem regiões já, né, geopoliticamente falando, são ruins demais para viver. Não é verdade? Principalmente aquela área do Oriente Médio, a pressão vai ficar muito maior ainda, amados, no tempo do fim. As palavras proféticas sobre Jerusalém, Jesus vindo, é um conteúdo daqueles que lutarão contra Jerusalém. É aquele povo que ao redor de Jerusalém ali, né? Não está falando que o Brasil vai se levantar, vai lá e mandar bomba para Israel, não. Olhar o que está escrito, obviamente, isso interfere no mundo inteiro. Isso interfere no mundo inteiro, porque ainda vivemos uma economia baseada no petróleo. Lamentavelmente, esta é a realidade, isso é muito grande. Então, se aquilo lá sofre, tem uma guerra violenta, imagina a recessão que já existe, e elas vão piorar, porque são reflexos, né? O mundo inteiro está super ligado e dependente de coisas, né? A China está comprando tudo quanto é lugar no mundo para ver se der ruim, puder se apossar, né, e sustentar o seu povo. É sim, amados. Se não é para trazer uma angústia no nosso coração, eu creio perfeitamente, amado. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, cuidará da sua família e cuidará em especial da igreja do Senhor. Irmãos, não é coisa para nós ficarmos com medo, temerosos, não. Ao contrário, se realmente isso inquietar o nosso coração a ponto de causar medo,
pode ter um sentido em que você seja despertado a buscar mais do Senhor, para que esta convicção interior leve você a um caminho de preparação e sossego e paz, na convicção de que nada disso vai te atingir, porque o dia do Senhor não é para a igreja, não é para os irmãos, não é para os eleitos, não é para os escolhidos, não é para os predestinados, não é. O dia do Senhor é para o mundo, para os ímpios, para aqueles que não aceitaram. A porta se fecha de repente e aí virá o juízo. Mas para nós que estamos em Cristo, será o nosso galardão, será a nossa paga, será o nosso encontro, será o nosso dia, e não terá dia mais feliz, tá bom? Então Deus seja louvado. Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem dado um start no meu coração, e aqui dentro há uma convicção do tempo em que estamos vivendo, há uma percepção grande que me leva a buscar mais de Ti, a me preparar, e também como pastor a preparar a igreja para o dia do Senhor. Pai, mas que os meus irmãos que possam ser incendiados também, Pai, com esta convicção interior, com esse sentimento interior de estar vigilantes, preparados para o dia que o Senhor vir buscar a igreja. Que cada um de nós possa viver o hoje como se não houvesse o amanhã. O amanhã não pertence a nós, mas ao Senhor. Que nós possamos estar hoje, agora, preparados, convictos, buscando mais e mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Fiquem na paz do Senhor. Estamos juntos, né? Eu quero que você, quando orar, ore por mim, tá bom? Diga nem que seja: Senhor, abençoa meu pastor, abençoa, né? Como dizia na saudosa pastora Késia, abençoa meu pastorzinho, tá bom? Eu aguardo e conto com as suas orações, tá bom? Deus seja louvado. Fiquem na paz do Senhor. Estamos juntos, e eu vou continuar aqui falando sobre essa temática, a última hora, tá bom? Temos mais o que meditarmos aí, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe sua vida. Te amo, meu irmão.